Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar aí um pouco sobre a questão do Júlio Casares, né? Que tem uma contradição entre a defesa e a questão do próprio do que é a investigação, né, com relação a R$ 1,5 milhão, né, e vamos falar um pouco sobre o mercado da bola, sobre o Alan, sobre as questões que o Crespo pediu alguns reforços, tá bom? Mas antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, né, com relação ao Casares, né, primeiramente, com relação a tudo isso, o Gabriel Sá postou, o próprio pessoal lá do UOL, né, o Danilo Lavieri e o Pedro Lopes soltou um pouco de uma notícia referente à questão do Casares, né, e contradizendo um pouco com a defesa do que a defesa falou um pouco no Fantástico, né. Vamos começar do início, né. Tem essa investigação com relação a R$ 1,5 milhão do Casares, né, que estão sendo investigados, né. E nesse sentido, gente, o que a defesa falou? Que esses recursos que ele conseguiu era frutos do seu trabalho na Record, na SBT, enfim, quando ele trabalhava ali no mundo corporativo ali das televisões, enfim, né? Porém, o que aponta a investigação, né? Que quando ele fez esses saques, quando ele fez esses depósitos, tudo, ele informou, porque o banco ele pede uma satisfação com relação a quando você tem um volume assim de dinheiro, falando que era oriundos do São Paulo Futebol Clube, né? Então, existe uma contradição, né, sobre isso. A defesa começa a ficar complicada ali com relação ao que, né, fica meio que com relação ao banco fala uma coisa, né, a defesa fala outra, então tem uma alguma coisa que não se encaixa, né? Então a gente vai ficar de olho aí com relação a essas investigações. A gente não pode falar, dar um veredito aqui de fato, tudo o que é, do que está sendo, o que está acontecendo, mas vamos aguardar as investigações cumprirem, né, todos os ritos, todas as etapas, e aí, com relação a isso, a gente vai trazer aqui tudo que está acontecendo e a gente vai estar de olho aí, vai estar informando para vocês. Para mim, eu vou falar a minha opinião aqui, tá? Eu acho que o Casares tem que ser afastado do cargo, tem que sofrer o impeachment, né? Porque para que o São Paulo fique em paz, né? Para que o São Paulo não fique girando em torno de investigações policiais, né? E diversas outras coisas. O São Paulo tem que se preocupar com futebol, né? Não com esse tipo de situação que está acontecendo. O São Paulo nunca foi das páginas policiais, páginas de investigações, né? Com relação a crimes. E agora está acontecendo, né? Enfim, comentem o que vocês acham. Pra mim, o Casares teria que ser, se ele não pedir renúncia, tem que ser empichado. Essa é a realidade. Ele tem que sofrer o impeachment e, pra mim, isso aí é a minha opinião referente a isso, tá? Comentem o que vocês acham. Bom, vamos falar agora um pouco do mercado da bola, tá? Vamos falar referente ao Alan, tá? A informação que a gente recebeu aí, até falando um pouco com o setorista, foi com o Alexandre Vieira, e ele tinha comentado uma questão sobre o Alan, né? A gente trouxe aí no vídeo anterior, referente ao Dória, tudo, falou um pouco do mercado da bola, mas assim, vamos fazer um paralelo das informações de jogador, do Alan, e do que o Crespo quer, tá? O Crespo pediu 5 jogadores, né? Um lateral direito para chegar agora, a toca de caixa, né? O Crespo entende que precisa muito desse jogador. Na minha opinião, ele está fazendo um pouco da pressão para o São Paulo pagar os 500, 600 mil para que o Mirassol libere o Lucas Ramon, tá? A outra questão, ele está pedindo 2 volantes, né? 2 volantes. Ele está precisando de um meia e um atacante, que é um atacante de lado, um atacante que consiga fazer os lados do campo e consiga fazer também o centroavante, né? Então, muito parecido com o que o Tapia consegue fazer, né? Então, ele está pedindo esse tipo de jogador. E aí, o que acontece? O São Paulo já vê, e pode ser que nos próximos dias o São Paulo já anuncie, né, a desistência do Alan, porque o Alan ganha um salário cerca ali de 850 mil. Né? E aí, fora os encargos, fora as outras coisas que você tem, você pode chegar num salário muito alto, né? E o São Paulo entende que com esse valor que iria pagar o Alan, né, ele consegue trazer cerca de 3 a 4 jogadores, né? E como o Crespo pediu cerca de 5 jogadores, então seria essa situação aí que o São Paulo está pensando em fazer, né? Então tem essa situação, e aí eu aguardo, a gente vai aguardar aqui para ver e vai estar avisando, falando para vocês o que de fato está acontecendo. Mas é possível que o São Paulo nos próximos dias não se assustem se o São Paulo desistir do Alan, né? O Corinthians já está atrás do Alan, ofereceu até uma proposta até um pouco melhor do que a do São Paulo,
né? Mas eu acho que o Flamengo quer liberar mais pro São Paulo, porque o Corinthians e times da Libertadores, eles meio que são adversários diretos do Corinthians, né? Do Flamengo, né? Então o Flamengo eu acho que optaria muito mais por uma liberação para o São Paulo do que para outros clubes, né? Mas comentem o que vocês acham. Na minha opinião, se o São Paulo perder o Alan, não vai perder grandes coisas, tá? Minha opinião. Mas eu espero que o São Paulo consiga aí contratar esses 3, 4 reforços com essa nessa linha que eles falaram, né? Que com o salário que pagaria para o Alan, pagaria para 3, 4 reforços aí do São Paulo. Comentem o que vocês acham. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Novidades, a gente volta aqui para falar um pouco mais de São Paulo, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.